Uma inscrita respondeu fazendo uma pergunta numa recompensa que eu postei. Por que a Igreja Católica é a religião mais maléfica da humanidade? Essa foi a pergunta de um assinante. A Igreja Católica nunca falou que o Papa está no lugar de Deus? E aí eu postei para ela esse comentário aqui, ó. Vigário de Cristo, na Igreja Católica, é o título atribuído ao Papa, que significa que ele é o representante de Jesus na Terra, exercendo autoridade e liderança sobre a Igreja. A palavra vigário, que também vem de vigarista, ou seja, impostor, né? O que é um impostor? Aquele que ocupa o lugar daquilo que pretende substituir, não sendo o original. Então tu vê que vigário e vigarista partilham o mesmo radical, que vem de vícaros, que significa substituto. Então, anticristo é o Papa. Se tu seguir só a lógica etimológica, tu já vai entender isso aqui. Teólogos protestantes já haviam concluído que o Papa era o anticristo. Ou representante, portanto, vigário de Cristo implica que o Papa atua como um substituto ou representante de Jesus Cristo na Terra. Proclamado por quem? Por eles mesmos. A teoria que a Igreja Católica coloca é que São Pedro foi escolhido por Jesus e eles seguem a tradição de São Pedro. Tá, mas isso... Os mormons acreditam que Jesus esteve nos Estados Unidos, tem as tabletes lá de ouro. A Cientologia acredita que os pecados dos homens vêm de alienígenas que voavam de B-52. Isso não é uma piada, isso aí de fato. Então, podemos fazer qualquer ilações. Agora presta atenção nisso aqui que eu descobri. Eu já sabia dessa informação, mas ela reveio à tona porque o novo Papa chama-se Leão alguma coisa, né? Muito bem, vejam que coincidência, e eu estou dizendo isso há um tempão. Procurando a encíclica do Papa Leão XIII, tá? Olha que coincidência. Eu já sabia dessa encíclica. Aqui é o que o Papa Leão XIII diz na encíclica Praeclara Gratulationes Publicae, a reunião do cristianismo. Agora vocês vão ver como o meu instinto de pesquisa está correto, tá? Aí isso aqui é o que o Papa Leão XIII disse. Nós, nessa terra, ocupamos o lugar do Deus Altíssimo. Tá aqui, ó, em inglês. Nós, nessa terra, ocupamos o lugar do Deus Altíssimo. Papa Leão XXIII, na encíclica de junho, dia 20 de junho de 1894. Tá? Eu já sabia dessa encíclica. Eu vou verificar para ver se de fato disse isso, mas não precisa, porque isso é o que eles pensam de fato. Não precisa, pelas razões que eu já expliquei também. Mas olha só o que eu fui pesquisar a encíclica, certo? Para ler ela toda. Presta atenção. Olha o que aconteceu nessa encíclica. Em 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Praeclara Gratulationes, também conhecida como Alegria Esplêndida. Esta encíclica tinha como objetivo a reunificação das igrejas ortodoxa e romana, propondo bases para este objetivo. Quando eu disse que a guerra da Ucrânia era sobre a destruição do cristianismo ortodoxo russo, ninguém disse isso. Eu estudo a Igreja Católica há anos. Eu sei que são eles por trás dessas guerras. Quando eu disse isso, ninguém falou nada. Ninguém dá bola por isso aí, tá? Eu não sabia que o detalhe era esse aqui, ó. Então, o fato do novo Papa ser um leão também, considerando que o último Papa Leão XIII, ou que foi ele que propôs essa unificação ortodoxa romana, no dia 20 de junho, talvez aconteça alguma coisa no dia 20 de junho em relação à Rússia e à Ucrânia. Talvez o Papa que está aí agora, americano, venha propor alguma coisa e cite isso aqui também. Como é que ele vai fazer isso? Tá? Então, eu estou dizendo dessa história há um tempo. Essa parte aqui eu não sabia. Eu descobri isso agora. Graças à nossa querida amiga que postou uma dúvida aqui. Viu, querida amiga? Quando a gente está no caminho da verdade, uma verdade puxa a outra verdade. Porque isso aqui confirmou o que eu desconfiava.
de que essa guerra na Ucrânia é sobre a Igreja Católica. Por isso que essa guerra não tem sentido. Qual o sentido da guerra na Ucrânia? Me dá uma outra razão da guerra da Ucrânia. Todos e quaisquer os objetivos alegados pelos Estados Unidos da razão da guerra na Ucrânia podem ser obtidos de outras formas que não seja guerra. O Zelensky proibiu o culto à Igreja Ortodoxa, sendo que a Igreja Ortodoxa nasceu em Kiev. Então, tá aqui, ó. A encíclica abordava questões de fé e doutrina com o objetivo de encontrar pontos em comum que pudessem facilitar a unidade das duas igrejas. Agora, é aquela coisa, é a mesma coisa que o leão fazer uma aliança com a zebra. Quando o maior quer fazer uma aliança com o menor, sabe o que isso significa, né? O maior quer engolir o menor. Não é de aliança. A Igreja Católica quer a assimilação de todas as igrejas, que é o monopólio total da fé cristã. E todas as guerras do mundo dizem respeito a isso. Eu já falei isso em inúmeros outros vídeos sobre como no final da Renascença a Igreja Católica estava perdendo seu poder. Eles reunificaram as ordens templárias e rosacruzianas, que são tudo macumbeiro, luciferanista do Papa, esses caras aí. E eles viraram os maçons. Existem graus da maçonaria, que são os cavaleiros templários. Tá? O Napoleão entrou dentro, marchou em Roma, teve a chance de eliminar o Papa e não fez isso. Por quê? Essa divisão entre maçons e católicos é mentira. Tanto é mentira que existem os Cavaleiros de Malta, que são praticamente a mesma coisa que a maçonaria. Existem também os os Cavaleiros de Colombos, que são basicamente fascistas de direita católicos. Os jesuítas operam mais pelo lado da esquerda, mas é uma dialética, tá? Então tá aí, ó. Eu vou ler a encíclica toda, vou achar essa encíclica e vou ler. E aqui tá o velho, ó, o Leão XIII. E ele faleceu no dia 20 de julho. Então você não duvide, tá? Você não duvide que algo surge entre 20 de julho. O idiota botou anticomunista. É um retardado. Se eles que ajudaram a criar o comunismo, o pessoal não sabe. Papa Leão XIII escreveu importantes documentos sobre operários do lado de Papa anticomunista. Qual que é? Viu? Aí, ó. O Leão XIV agora. Então não teve nenhum outro leão no meio. Então confirmou o que eu falei. Disso aqui, ó. Cadê? Não, tá aqui. Ó. Volta. Esse velho desgraçado aqui. Esse é o cara que disse que nessa terra nós ocupamos o lugar de Deus. Isso é o que? Luciferianismo. Quando Jesus diz que você venera a Deus em verdade e espírito, o que ele quer dizer? Que não interessa o seu postulado, onde você esteja, quem você é, o chapéu que tu usa, o vestidinho que tu usa, o chapéuzinho, com quem que tu se reúne para cantar besteira sentado nos bancos duros de madeira. Ele está dizendo que o que une o homem a Deus é verdade e espírito. E isso não implica estar só. Não importa se está sozinho, se está com 2, se está com 3, se está com 4. Então, da mesma forma que em verdade e espírito o homem está com Deus, o contrário também. O espírito de Lúcifer qual que é? É o espírito do mundo, é o espírito da blasfêmia. O que é blasfêmia? Ocupar o lugar de Deus diante de outra pessoa. Porque esses caras aqui não estão dizendo que são Deus dentro do quarto deles, trancado, numa sala. Um mendigo na esquina bebendo cachaça, dizendo, eu sou Deus. Pode ser Deus, que diferença faz? Quando eles dizem que são Deus, eles precisam de poder para ser Deus. Porque senão eles são só malucos dizendo que são Deus, certo? Aí que vem... Vou até ter uma segunda parte aqui, porque eu não vou editar isso aqui em 2 partes. Aqui, ó.